Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou dar início à minha série de vídeos sobre o tema ditadura. Só lembrando pessoal que agora nesse mês de junho de 2017 eu vou deixar para aqueles que têm a plataforma do Android, vou deixar na Google Play Livros, o meu curso básico de ciência política, o material de acompanhamento ao curso, disponível de maneira gratuita. Então, se você tem um aparelho Android, clica aqui no link que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado então à Google Play Livros e você vai poder baixar esse material de maneira gratuita. As outras plataformas, no caso Kindle, iBooks Store e PDF, também estão disponíveis, mas não aí de maneira gratuita, mas os links então também estão aqui na descrição. Também lembro você da minha campanha que eu faço no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, então te convido a conhecer e o link está aqui embaixo também. E por fim, aproveita aí antes de começar a aula e já clica aqui no botãozinho vermelho, já se inscreve no meu canal para que você possa então receber as notificações das próximas aulas e dos próximos cursos que vão ser disponibilizados aqui no canal. Na aula passada, eu conversei com vocês aqui sobre o conceito de democracia. E eu falei para vocês que o conceito de democracia é um conceito bastante manipulável, né? Porque ele pode ser aí adjetivado e utilizado conforme o interesse do interlocutor. E hoje a gente vai falar daquele conceito que é visto como oposto de democracia, que é o conceito de ditadura. E o conceito de ditadura, ele também é manipulável da mesma forma que o conceito de democracia. Então, nesse sentido, eu quero aqui, nessa primeira parte do vídeo, fazer algumas considerações gerais sobre o conceito de ditadura, para que depois a gente possa, então, efetivamente analisar como essa ditadura se caracteriza, então, nos dias atuais. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que a ideia de ditadura ela não é nova, ou seja, o conceito de ditadura é um conceito antigo, ele vem da Roma antiga e é era uma instituição que surgiu aí, que existiu entre os séculos 6 e 3 a.C. e era então como eu disse, uma instituição no sentido de que a ditadura ela era constitucional. É claro que a gente não pode se esquecer de que quando eu digo aqui constitucional, óbvio, né, eu não estou me referindo a uma constituição, porque naquele período greco-romano não existiam constituições no mesmo modelo que a gente tem hoje, mas a ideia então era que a ditadura fosse algo estabelecido em lei. Então, basicamente, e muito resumidamente, a ideia da ditadura romana era a seguinte: surgia uma determinada situação de risco, uma determinada situação que comprometia a estabilidade social, e os senadores romanos, então, escolhiam alguém que se transformaria em um ditador. E essa pessoa, então, essa pessoa que era escolhida, repito, ela seria responsável por solucionar, então, aquela situação de emergência. Nesse sentido, então, o que os romanos faziam era centralizar todo o poder político nas mãos de uma única pessoa, né, para que essa pessoa, repito, pudesse solucionar aquela situação de emergência. E aqui é interessante destacar que a ditadura romana, ou esse instituto da ditadura romana, surgiu e existiu primordialmente no período em que Roma era uma monarquia, mas mais ainda no período da República Romana. Então percebam o quão interessante é o fato de que naquele período, que é o período republicano, né, o período da República de Roma, então, que era o período mais democrático, digamos assim, era justamente nesse período em que existia essa possibilidade do surgimento da ditadura romana. É importante, então, aqui destacar que esse poder político, repito, ele era centralizado nas mãos dessa pessoa, e esse ditador, então, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Agora percebam aqui o detalhe, quer dizer, ele poderia fazer o que ele bem entendesse no âmbito dos limites da lei. Quer dizer, parece um pouco contraditório, porque você vai dizer, mas se ele é limitado pela lei, como que ele pode fazer o que ele bem entendesse? E a ideia era justamente o quê? Que existisse, então, como eu disse agora há pouco, aquela situação de emergência. Então, para solucionar aquela situação de emergência, especificamente, o ditador romano poderia fazer o que ele bem entendesse. Então, percebam que existe aqui uma amplitude de poder nas mãos do ditador, mas essa amplitude de poder, ela
ela, ao mesmo tempo que era muito ampla, era limitada, porque o ditador só poderia atuar naquele, ou para solucionar aquilo pelo que ele foi escolhido. Então, vamos supor aqui que houvesse uma enchente, houve uma enchente qualquer, e aí então se declarasse essa situação de emergência que necessitasse desse ditador romano. Então, nesse caso, o ditador romano teria amplos poderes para solucionar a questão ou os problemas decorrentes da enchente. Agora, ele não poderia atuar em outra área qualquer que não estivesse vinculada àquela situação da enchente. Então, qualquer outro problema, né? Vamos supor que houvesse aí também algum problema não vinculado à enchente, mas um problema de transporte de mercadorias de uma cidade a outra, por exemplo. Então, nesse caso, esse ditador romano, ele teria toda a liberdade, teria os plenos poderes para agir, para solucionar as questões referentes à enchente, mas não poderia fazer absolutamente nada em relação a essa questão do transporte de mercadorias de uma cidade a outra. Por quê? Porque ele foi escolhido para atuar como ditador para solucionar o problema da enchente e não para solucionar o problema de transporte dessas mercadorias. Um outro ponto importante a destacar aqui na ditadura romana era o fato de que ela possuía limites temporais. Ou seja, o ditador romano era escolhido, né? Essa pessoa era escolhida para ser o ditador, mas essa pessoa permanecia como ditador durante um determinado período de tempo. Então ele era escolhido para ficar por 3 meses, poderia ser depois transformado para mais 3 meses, ou seja, ele ficaria por 6 meses como ditador, e depois disso ele deixava de ser um ditador romano e voltava à sua função anterior. Então essa questão da temporalidade, né, ela também é muito importante para destacar aquela ideia da ditadura romana antiga. Então, em síntese aqui, quer dizer, a ditadura romana ela se caracterizava pelo fato de que o ditador era escolhido, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o ditador ele tinha ampla liberdade de atuação, mas no âmbito daqueles limites previamente estabelecidos para solucionar aquela situação de emergência para o qual ele foi escolhido. E esse período, quer dizer, o período de tempo em que essa pessoa ficava atuando como ditadora também era delimitado. Então percebam que essas são as características da ditadura romana, e essas características, elas em absoluto têm alguma relação com aquele conceito de ditadura que a gente tem nos dias de hoje. Ou seja, enquanto que lá na Roma Antiga a ideia da ditadura, o surgimento de uma ditadura era um elemento constitucional, né, ou seja, presente nas leis, estava devidamente previsto e seguiam determinados pré-requisitos jurídicos para ser implantado. E qual era o objetivo então? Né? O objetivo era salvar aquele regime político, porque solucionava-se aquela situação de emergência para poder então solucionar os problemas da sociedade, vamos colocar assim. Então, enquanto essas são as características da ditadura romana, na ditadura ou nas ditaduras nos dias de hoje, não. Quer dizer, hoje a ideia de ditadura é justamente de subverter o regime em vigor. Então, a partir do momento em que existe determinado regime político pré-estabelecido já, isso na atualidade, então a ditadura surge para mudar, para alterar por completo esse regime político pré-existente. Então, lembrando, a ditadura romana buscava salvar o regime político, digamos assim, e a ditadura moderna ela busca revolucionar ou alterar por completo a estrutura do regime político em vigor. Além disso, vale destacar que as ditaduras de hoje, elas não são previstas, óbvio, né? Quer dizer, geralmente as ditaduras se implantam por meio de um golpe, por meio de uma revolução, ou seja, por meio de uma ruptura com o sistema político para que seja criado um novo sistema político. E além disso, as ditaduras de hoje, elas não são um ditador, ele não é de certa forma eletivo. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é que o poder político ele se estabelece nas mãos do ditador e o ditador exerce o poder político de cima para baixo.
ou seja, sem efetiva liberdade por parte do cidadão de participar daquele regime político. Então, é claro que quando a gente compara com períodos mais antigos, a gente sempre tem de ter o bom senso, de tomar cuidado, né? Mas considerando-se, então, a situação da Roma Antiga, a gente podia dizer que ali o ditador ele surgia, entre aspas, de baixo para cima, ou seja, era um ditador eletivo, mas um ditador que efetivamente, vamos colocar assim, representava a vontade da sociedade, do cidadão naquele momento, no sentido de solucionar aquele problema, e uma vez solucionado, essa função, essa instituição da ditadura romana deixava de existir. E quando a gente vem para os dias atuais, não. Quer dizer, nos dias atuais, as ditaduras se implantam por meio de um golpe de Estado, vou colocar assim de maneira bem geral, elas não necessariamente vão representar a vontade da população, eu vou aqui até arriscar e dizer que elas nunca vão representar a vontade da população, ou nem sempre vão, né? Porque eventualmente, mesmo que haja vontade, existe a ideia da ideologia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, então a vontade da população pode ser manipulada, e a ditadura de hoje, obviamente, ela não tem um prazo de duração. Quer dizer, a pessoa que se implanta, que se instaura como ditador, a pessoa ou o grupo político, né, que cria uma ditadura, em princípio, pode até dizer que vai ser temporário, que vai ficar um determinado período no poder, mas como a gente vê na prática, isso nunca ocorre. Nesse sentido, então, a ditadura nos dias de hoje, né, no seu conceito moderno, em nada se relaciona com a ditadura romana. Então, se a gente tem hoje, trazendo para os dias atuais, né, de um lado a ideia de democracia como um regime que busca garantir as liberdades individuais e que busca concretizar a igualdade social na população ou para a população, né, por meio da participação desse cidadão, como a gente viu na aula passada, lembrando aí daquela questão da democracia liberal e da democracia socialista. Por outro lado, a ditadura ela já é o seu oposto, quer dizer, a ditadura ela tem o objetivo justamente de impedir ou de dificultar essa participação do cidadão, não apenas na esfera política, mas em várias outras esferas de participação. Então, nessa perspectiva, a gente tem que a ditadura atual, repito, é um elemento inconstitucional, né? Ou seja, ela vai contra as constituições, porque elas se instauram por meio de um golpe de Estado, como eu disse. As ditaduras atuais não têm prazo de duração e o poder político sempre é imposto de cima para baixo. Agora, a gente, para poder então explicar essas ditaduras nos dias atuais, precisa se fundamentar em alguns critérios. E aí, a maioria dos autores, que são sintetizados aqui no livro do Bobbio, no caso, eles identificam dois tipos principais de ditaduras, que são as ditaduras totalitárias e as ditaduras autoritárias, sendo a ditadura totalitária mais fechada e a ditadura autoritária menos fechada. Óbvio que isso não quer dizer que um regime autoritário seja melhor do que um regime totalitário. Na verdade, o correto seria dizer que ele é menos ruim, né, do que um regime totalitário. Então, para a gente diferenciar uma da outra, são utilizados 5 critérios, né? O primeiro deles é a presença de uma ideologia, se o regime ditatorial tem ou não uma ideologia. O segundo critério é a ideia do terror, se existe ou não o conceito de terror, né, no regime político. O terceiro é a ideia de um partido único, se o regime, então, ele tem ou não tem um único partido político. O quarto é a ideia da polícia secreta, ou seja, saber se o regime político possui ou não uma polícia secreta. E o quinto critério é a ideia da personificação do regime em uma pessoa, ou seja, a personalização do regime. Explicando então esses critérios. O primeiro deles é a ideologia. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente vai verificar se aquela ditadura defende ou não a propagação de uma ideologia com base nos meios de comunicação. O segundo critério, que é a questão do terror, e aqui é importante não confundir terror com terrorismo, porque são duas coisas completamente distintas. Então, a ideia do terror
é verificar se aquele regime ditatorial ele se utiliza de mecanismos que se fundamentam na incerteza para implantar o medo no cidadão e, com isso, o cidadão, então, seguir aquele regime político. O terceiro, a ideia de partido único, aqui é meio autoexplicativo, né? Ou seja, é verificar se aquele regime político possui um único partido, por um lado, ou se ele possui vários partidos, mas apenas um é preponderante, então essa é uma distinção que eu vou explicar depois. O quarto critério é a questão da polícia secreta. Então, a polícia secreta é a ideia de que vai existir pessoas, né, que vão trabalhar em prol do regime, mas essas pessoas, então, você não sabe que essas pessoas estão ali trabalhando para o regime, por isso que é essa polícia secreta. E o quinto, que é a personificação do regime em uma única pessoa. Então, é a ideia de que você consegue atrelar o regime político a uma determinada pessoa que passa então a simbolizar aquela ditadura. Então são esses 5 critérios que vão fazer com que a gente consiga diferenciar um regime autoritário de um regime totalitário, e eu vou explicar então essa distinção nas próximas partes aqui dessa aula para vocês. Espero que tenha ficado claros esses conceitos. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E não se esqueça então de assistir as próximas partes aqui desse conceito de ditadura, que eu vou explicar então essa diferença entre autoritarismo e totalitarismo. E também não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. É isso então, pessoal. Obrigado por terem assistido. Um abraço a todos e até a próxima.